E aí, turma, tudo bem? Bem-vindos ao canal Física Babel. Nesse vídeo aqui eu vou só descrever para vocês o que significa calor e quais são os tipos de calor que existem. Digamos, por exemplo, que eu tenho um corpo A com a temperatura e um corpo B com a temperatura diferente desse corpo A. Ao aproximar e encostar os dois corpos, ou mesmo deixar uma pequena distância entre os dois corpos, a energia térmica de um corpo, ou seja, digamos, a temperatura que um corpo tem, ela vai, vamos dizer assim, fluir para o outro corpo. Esse fluido aí, que está passando de um corpo para outro, é chamado de calor. Então, o que acontece? Então, o corpo quente, ele esfria, e o corpo frio, ele esquenta. Então, isso é chamado de calor. Então, o calor representa o quê? É a troca de energia térmica de um corpo para outro. E sempre ele vai seguir sempre o mesmo sentido. Sempre será do corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura. Então isso é chamado de calor. Existem dois tipos de calor. Então vamos lá. Esse calor ele pode ser ou chamado calor sensível ou chamado de calor latente. O calor sensível ele vai ocorrer somente quando o corpo ele estiver em uma fase da matéria. Mas o que são fases da matéria? Então, fase da matéria é sólido, líquido ou gasoso. Então, digamos que eu tenha, por exemplo, uma água a 20 graus Celsius. Ela é aquecida até 80 graus Celsius. Ela continua sendo água, ou seja, ela continua sendo líquido. Ela não muda a fase da matéria dela. Então, isso aí eu tenho uma energia que é colocada no corpo que é chamada de calor sensível. Tá? Aí, passando para o calor latente é quando há a mudança de fase. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um bloco de gelo a menos 10 graus Celsius. Eu deixo ele em um local e conforme vai passando o tempo, a temperatura dele vai aumentando e vai chegar um momento em que vai ter água escorrida em volta do gelo e essa água ela vai estar à mesma temperatura do gelo. Então ela vai estar a 0 graus e o cubo de gelo também vai estar a 0 graus. Então nesse momento aí está tendo uma fusão do gelo. Então, o calor latente, que é esse tipo de energia que é aplicado ao gelo, é quando há troca de calor, mas não há mudança de fase. O que é interessante do calor latente é que no cálculo para o calor latente nós não usamos a temperatura, porque ao mesmo tempo que existe água líquida a 0 graus Celsius, existe água sólida, que é o gelo, a 0 graus Celsius também. Mas existe outro ponto também da água que vai haver o calor latente? Sim, quando a água está fervendo. A água ela ferve a 100 graus Celsius. Então, quando a água ela entra em ebulição, ao mesmo tempo que nós temos a água líquida, nós temos o vapor também a 100 graus Celsius. Então, nesse momento também, nós temos o que é chamado de calor latente. O calor latente ele ocorre somente na fusão da água, que é a mudança do sólido para o líquido, a vaporização da água, que é a mudança do líquido para o gasoso, a condensação da água, quando há mudança do gasoso para o líquido, e a solidificação da água, quando há passagem do líquido para o sólido, tá? Então, o calor latente é somente quando está havendo a mudança de fase. Se o vídeo ficou claro para vocês, tá? Não esqueçam de dar um joinha, tá? E se inscrever no canal também, tá? Para ajudar a gente. Muito obrigado.